Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos então para a nossa próxima semana de aula, onde nós vamos falar então na parte de gramática sobre orações subordinadas. A gente vai ver as substantivas e as adjetivos. Então, gente, começando lá, as orações subordinadas, sem ainda classificação específica, são aquelas que exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Então, eu tenho a oração principal e essa oração que é subordinada a ela exerce, então, alguma função sintática em relação à principal. As orações subordinadas adjetivas, então, elas são equivalentes a adjetivos. As substantivas equivalem a substantivos. E as adverbiais equivalem, então, a advérbios. Ou seja, gente, o nome realmente ajuda a gente a entender isso. Ou seja, o nome não é em vão. Então, especificamente falando das orações subordinadas substantivas, elas exercem uma função sintática própria de sintagmas nominais. Então, por exemplo, se eu pego, ela disse isso. Eu tenho período simples. Por quê, gente? Eu tenho aqui o nosso verbo e apenas ele. Então, aqui o núcleo do nosso sintagma é o verbo. Quando eu tenho ela disse que não virá ao baile. Tem o verbo disse e virá. Então, se a gente for analisar, o ela é o sujeito do período simples, disse é o verbo transitivo direto e o isso, gente, é o objeto direto. Lembrando, verbo transitivo é aquele que precisa de complementação. O que complementa ele é o objeto direto, então. Agora, se eu pego, gente, o período composto, ela disse que não virá ao baile. Então, ela é o sujeito, disse, continua sendo o verbo transitivo direto, só que agora, o que não virá ao baile, gente, não pode ser, então, nosso objeto. O que é isso, então? Então, gente, o que vai acontecer? Eu vou mudar essa classificação. Ela disse vai ser a nossa oração principal. A oração que possui, então, a conjunção, nós vamos chamar, então, de oração subordinada. Nesse caso, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou seja, lembram que o isso anterior eu tinha, então, como objeto direto? Então, se eu reduzir essa oração a um período simples, gente, eu consigo, então, classificar mais facilmente, então, essa oração. Então, gente, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por conjunções chamadas de integrantes. Quais são essas conjunções? O que e o se. Cuidado, gente, porque eles também, principalmente o que, ele pode ser integrante, ele pode ser coordenado, como ele também pode ser, sei lá, um advérbio. Então, o que é uma palavra que é bastante perigosa na língua portuguesa. E também, gente, pode ser introduzida pelos pronomes interrogativos indefinidos, quem, que, o que, quando e qual. E também pelos advérbios interrogativos, onde, quando, como e porquê. Ou seja, tem uma infinidade de coisas, então, que podem ser a conexão ali da oração principal com essa oração subordinada. Então, gente, primeiramente, a oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui, gente, essa oração subordinada, então, ela vai trabalhar como sujeito da oração principal. Ou seja, se eu pego isto convém, isso é o sujeito e convém é o nosso verbo transitivo. Agora, se eu coloco, então, uma oração desenvolvida, ou seja, um período composto, fica convém é a oração principal, que sigamos as recomendações, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, gente, pego, por exemplo, vocês estão fazendo o exercício, pego, então, essa oração subordinada e transformo, então, colocando o pronome isso. Se eu coloco, eu vou conseguir mais facilmente, num período simples, então, colocar essa classificação da oração. Então, se ela recebe o nome de subjetiva, é porque ela tem a função, a oração subordinada tem a função de sujeito da oração principal.
Aí, gente, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta. Nesse caso, gente, a oração subordinada, ela exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, a oração vai ser: eu soube que vocês saíram. Beleza. Eu soube algo, eu soube isso. Então, sujeito no período simples, soube é verbo transitivo direto e algo é objeto direto, porque não tem preposição entre o verbo e o objeto. Dessa forma, gente, eu soube é minha oração principal, que vocês saíram é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, seguindo a classificação, então, que eu dei na oração quando ela está em período simples. Nós temos também a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aqui, gente, ela vai então exercer a função de objeto indireto da oração principal. Então, a oração é insistir em que ele ficasse, ou seja, insistir nisso. Insistir, então, é o nosso verbo transitivo indireto. E nisso, gente, é objeto direto por quê? É a junção da preposição mais o pronome. Então, por conta disso, eu sei que insistir aqui é minha oração principal, em que ele ficasse é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Lembrando, gente, aqui no caso da oração objetiva indireta, vai ter a preposição antes da conjunção. Lembram que anteriormente a gente marcava a divisão de orações na conjunção? Agora, gente, é o jogo de preposição mais, então, essa conjunção. Então, vamos treinar, gente, já que nós vimos tanto, né, sobre. A primeira é preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Vamos lá, então. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Vamos tentar então colocar essa oração em um período simples? É preciso isso. Então, se eu for classificar, gente, essa oração aqui no período simples, é preciso, então, é a minha locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, gente, eu vou analisar a transitividade do segundo verbo. Por quê, gente? O verbo auxiliar sempre vai ser um verbo de ligação. Então, nesse caso, ele não tem transitividade. É preciso algo. Então, eu sei que é um verbo transitivo direto. Até porque, como eu sei disso? Isso, gente, não tem preposição ligando ele ao verbo. Então, eu sei que ele é um objeto direto. Logo, gente, na letra A, se eu tivesse que dar a classificação, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou seja, gente, a forma mais fácil de fazer a classificação, então, é colocando no período simples. Próxima é: confesso que sua visita me surpreendeu. Vamos lá, então. Confesso que sua visita me surpreendeu. Então, gente, nesse caso, o que eu faço? Confesso isso. Beleza. Então, confesso vai ser o meu verbo. Então, eu tenho o verbo. Se eu for olhar, então, o que está completando ele, está ligando-se de forma direta. Então, eu tenho um objeto direto.
Logo, então, eu sei que esse verbo, ele é transitivo direto. Com isso, eu sei que essa oração, confesso que sua visita me surpreendeu, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gente, uma forma de vocês tornarem mais prático é fazendo, então, essa redução da palavra. Próxima. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Então, se eu pego e coloco ele se convenceu disso. Então, aqui, ele é o nosso sujeito. Se convenceu, o se faz parte do verbo, então eu tenho um verbo aqui. Disso, gente, vai ser o nosso objeto. E nesse caso, gente, disso é a junção da preposição de mais o pronome isso. Ou seja, tem a preposição, o objeto ele é indireto. Ou seja, eu sei que eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, gente, aqui na letra C eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Então, de certa forma, é bem mais simples a gente fazer dessa forma, colocar no período simples. Continuando, gente, nós temos ali, então, na letra D, a seguinte informação. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Não existe prova disso. Então, colocando no período simples. Não, gente, é um advérbio. Então, aqui eu tenho um advérbio. E nesse caso é um advérbio de negação. Existe, gente, nesse caso, é o nosso verbo. E prova, gente, aqui é um substantivo. E disso eu tenho, então, de mais isso, então, formando aqui, neste caso, gente, um complemento nominal. Ou seja, gente, se eu tenho um complemento nominal, então eu sei que a oração da letra D é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Gente, por que eu coloquei uma oração completiva nominal, sendo que a gente ainda não viu? Justamente para que vocês já se preparem para depois, para vocês verem como não é difícil fazer dessa forma. Aí nós temos, as orações sublinhadas são respectivamente. Deduzo que a encomenda ainda não chegou. É claro que vamos viajar nas férias. Então, se eu pego ali e analiso, vamos lá. Deduzo. Isso. Deduzo. É um verbo. Então, opa, se é verbo, eu já sei que pode ser objetivo. Isso, gente, é o que está completando o sentido desse verbo. Não tem preposição, é um objeto direto. Então, eu sei que o verbo ele é transitivo direto. Então, eu primeiro já sei que é uma oração subordinada, objetiva, direta. Então, gente, eu já sei até qual é a correta. É a letra C. Ou seja, gente, uma forma de vocês ganharem tempo resolvendo os exercícios é, vamos por eliminação. Lembrando, gente, aqui, opa, a gente tem ali outra que também tem objetiva direta. É claro. Isso. Então, é claro, aqui nós temos a nossa locução verbal. Tá? Então, aqui da mesma forma, gente, eu preciso então achar o sujeito que está nessa oração. Por conta disso, a letra C é a correta. Na número 3, leia as sentenças. É preciso que ela se encante por mim.
chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Assinale abaixo a alternativa que classifica corretamente, respectivamente, as orações subordinadas substantivas destacadas. Vamos lá, então. Nós temos, é preciso, isso. E na sequência, chegou a conclusão disso. Ou seja, gente, fiz o mesmo esquema que a gente já fez anteriormente, então, sem nenhuma novidade. Então, gente, é preciso. É o nosso verbo. É preciso o quê? Ou seja, tá faltando aqui. O quê? Isso. Isso, gente, nesse caso, não está funcionando, então, como o nosso objeto. Nesse caso, ele é o nosso sujeito. Porque é o que vai ser feito. E chegou à conclusão disso. Chegou é o nosso verbo, a conclusão é um substantivo. E aqui, gente, o disso que está completando o sentido é de mais isso. Ou seja, se eu tenho ali um substantivo que termina a oração principal e na sequência eu tenho uma preposição e o isso, eu sei que a correta é a letra B, subjetiva e completiva nominal. Bom, gente, espero ter ajudado vocês nessa aula de oração subordinada, que geralmente é o bicho de 7 cabeças para a galera, mas, gente, não é tão difícil quanto parece. Até a próxima aula!